Boa noite a todos. Todos estão ouvindo? Venho agradecer a oportunidade ao presidente, a todos os diretores, delegados, vocês que vieram essa quarta-feira. Hoje eu venho trazer um pouco do conhecimento que eu tenho como perito judicial e perito assistente nos tribunais de justiça. Venho falar para os senhores o conceito da perícia, que esse conceito da perícia lá na frente virará uma prova pericial. E muitos nós, corretores, não sabemos que aquele pequeno parecer que alguém liga no escritório, me passa o valor de uma avaliação, vale um bom dinheiro lá no final que iremos ver aqui, que se torna uma prova pericial. Porque todo documento redigido por um técnico, por um especialista, se torna uma prova pericial. Então, o decorrer da perícia da nossa palestra, irei desenvolver esse assunto e mostrarei para os senhores, fundamentado no artigo 464 e outros aqui, que é o conceito da prova pericial e o conceito da perícia, ok? E os senhores que tiverem alguma pergunta, pode fazer que eu respondo para os senhores, ok? Vamos lá começar então? Conceito de perícia. Perícia pode ser um estudo desenvolvido por um especialista em um assunto confiado por um juiz ou tribunal ou autoridade, incluindo a apresentação de um relatório. Aí que está a questão desse relatório. Esse relatório, eu falo para os senhores, o que acontece nesse relatório? Muitas vezes, não sei se já aconteceu com os senhores, eu creio que sim, as pessoas falam assim, o senhor pode fazer aquela vistoria naquele imóvel para mim? É aqueles imóveis que geralmente não tem só tem contrato de compra e venda. E muitos falam assim, é só um relatório simples. Vocês acabam lá fazendo aquele relatório, falando que o imóvel tem as seguintes características, e falam assim, é um relatório que eu vou deixar guardado, não vai ser utilizado. Mas muitas das vezes, esse relatório serve para mostrar o título e a posse do imóvel lá atrás. Daqui a pouco você é chamado lá no judiciário, depois de 10 anos, você leva um susto, fala assim, por que eu estou sendo chamado? Você vai ver que é referente a um relatório que você fez de um imóvel, falando as características que a pessoa falou para os senhores, que era só um parecer técnico, só para uma vistoria simples, e não cobrou. Então, eu falo para os senhores, qualquer relatório vindo de você que são técnicos, corretores credenciados, tem que cobrar, e cobrar bem. Porque somos técnicos, com a mudança do novo Código de Processo Civil, de 2015, hoje ele vem falando muito forte no artigo 464, a importância de um relatório feito pelos senhores que são técnicos, e hoje como o juiz aceita. E iremos ver também diante que muitas das vezes o juiz, ele substituiu o laudo pela essa prova que foi feita lá atrás. Alguém consultou os senhores, vocês fizeram um relatório falando assim, um imóvel situado na Avenida Milton, número 350, na Vila Galvão, Guarulhos. Correto? Valendo R$500 mil. Uma coisa simples. Que a pouco, esse advogado, uma outra pessoa, utilizou esse pequeno parecer seu, que no extrajudicial, se pensou que não ia ter valor nenhum, ele juntou lá e virou uma prova pericial. Aí, entre os assistentes técnicos, quem já iniciou a fazer o curso de perito judicial aqui? Alguém já iniciou? Vocês vão ver muito isso daí, falando o perito judicial e o perito assistente. Que você já atua como perito assistente, o extrajudicial. Então, eu falo para os senhores, que já aconteceu isso comigo, no meu início, eu fazia várias avaliações, muitos falavam assim, eu cobrava um salário mínimo, falavam, muito. Eu falo, muito não. Porque eu aprendi na Faculdade de Direito em 2013, todo documento que sai de um técnico tem um valor. E um valor alto. E comecei a cobrar. E eu vejo muitos amigos hoje, eu atuando em processo, vejo 5, 6 avaliações, até de imobiliária, credenciada, quando é chamado para falar, que é chamada oitiva, eles falam assim, excelência, eu só fiz um comentário. Aí o advogado está para falar, não, o senhor trouxe uma prova. O senhor está falando que esse imóvel valia X, então vale X. E pode responder até processualmente. Litigância de má fé. Então, hoje que eu venho falar para os senhores o conceito. O conceito da perícia é isso. E uma prova pericial. Então, nós técnicos temos que tomar muito cuidado com qualquer relatório que sai do nosso escritório ou via e-mail. Sempre falar assim, você quer um relatório? Estou vendo no meu escritório, vamos sentar, vamos conversar. Qual que vai ser? É um relatório civil, valor X. Aí você já vai prever no contrato de honorários. Se esse parecer técnico for para as barras da justiça, o valor é tal. Eu vou me transformar em um perito assistente. Ok? Aí quando se transforma em um perito assistente, o juiz vem e chama o perito dele, que é o perito judicial. Aí vai ser discutido. Uma avaliação que foi feita há 12 anos atrás, que deu o título da posse da pessoa.
Aí o corretor vai falar, ó, eu fiz, mas não ganhei. O juiz, não importa, mas o senhor assinou. O senhor tem um cresce, não tem peso. Então, eu falo para os senhores, a partir de hoje, muitos que não sabiam, começam a cobrar isso. E começa a ter os pequenos cuidados. Porque você está dando prova pericial. Todos nós aqui somos peritos. Aí depende a figura, ou perito extrajudicial, ou perito assistente ou judicial, que vocês irão ver decorrer da nossa palestra. Entenderam? Então, isso que nós temos que tomar muito cuidado nos nossos relatórios do conceito da perícia. Aqui, podemos ver aqui, ó, no artigo 464. Este relatório pode tornar-se uma prova pericial conforme o artigo 464. O artigo 464 fala lá, ó, a prova pericial consiste em exame e vistoria. Já disse, exame e vistoria. Quem faz vistoria e exame? Somos nós. Nós fazemos a vistoria no imóvel, examinamos o imóvel, dependendo do caso. Correto? Então, ali no seu parágrafo 3º, o que fala? A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquiriação de especialista. Quem é especialista? O corretor de imóveis. Para você ver que tem vários julgados aí, que o juiz, para definir um valor, porque eu sou perito de várias varas, que vem engenheiro, vem arquiteto, o juiz dá peso para o meu laudo, que sou avaliador de imóveis. Porque nós somos especialistas nisso. Não existe isso. E muitos aí fora não dão o valor devido que vocês deveriam cobrar. Apesar, depois de uns cursos que nós começamos a dar, eu vejo testemunhos, relatos de alguns peritos que tinha imobiliária, fechou vivo só de perícia. Falava assim, para eu ganhar o que eu ganhei hoje na perícia, eu tinha que vender imóvel de 1 milhão. Hoje, peritos conseguindo aí ter um padrão de vida aí com seus 7 a 10 mil reais como extrajudiciais. Depois que teve esse conhecimento da lei. Com o advento do novo Código de Processo Civil, que nos deu força para poder atuar como assistente, muitos estão mudando a vida assim totalmente. Não quero ter mais meu escritório em casa, não, quero só fazer os pareceres. E a demanda, os litígios são grandes. Você vê as desapropriações que existem? Quantos assistentes técnicos vai? Quantos dos senhores aqui, alguém já ligou para falar assim, quanto que vale mais ou menos? Não, o técnico diz que vale mais ou menos. Você fala, eu vou formular uma prova para o senhor. O senhor quer? O valor é X. Ok? Então, conforme o artigo 464 fala isso, né? Sobre o ponto controvertido da causa. Ó, demande especialmente o conhecimento científico ou técnico. Ele volta a falar novamente. Então, todo conflito, em toda situação controvérsia, vai o nosso parecer técnico de corretor de imóveis. Então, o nosso, principalmente o São Paulo, tem passado por diversas situações de mercado, reavaliações de locações. Quem faz isso daqui? Somos nós. E muitos, na verdade, não sabem nem cobrar o preço que deveria ser cobrado. Porque quando eles tomam ciência que esse parecer técnico é um laudo extrajudicial, porque são mão da nomenclatura. Por quê? É o extrajudicial que antecede a justiça. Um assistente técnico, quando já está na justiça, você vai ser o assistente do perito judicial. Então, tudo já tem os valores. E muitos não sabem. Porque eu falo que eu tenho vários amigos que não vieram do direito e não sabem isso. Que quando se depara numa situação judicial e vê os peritos que já estão envolvidos ganhando 20, 30 mil com um laudo menos elaborado que o dele, fica indignado. E muitas das vezes não pode fazer nada, porque já foi feito lá atrás. Então, temos que tomar muito cuidado na elaboração dos nossos trabalhos. Tudo que sai da nossa mão é a prova. É uma perícia, que somos especialistas conforme o artigo 464 diz. Ok? Mais em diante, isso aqui é muito interessante, essa novidade que o Código de 2015 nos trouxe, foi isso assim, ó, reside nos parágrafos ao permitir a substituição da prova pericial por prova técnica. Olha que interessante, muitos falavam assim, a prova pericial, a prova que é a prova que é advinda do perito judicial, hoje mudou. Se os senhores hoje fazem um bom laudo, antes de qualquer situação, o juiz nem nomeia o perito mais judicial dele. Se você fez um comparativo, tudo que manda as normas para você fazer uma comparação de uma avaliação mercadológica, o juiz exclui e aceita o seu laudo. E hoje eu fico feliz, alguns laudos que eu acabo pegando, de perito, que acabou sendo contratado pela uma das partes, fez um trabalho de excelência, que o juiz fala, não,
faz menção, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, fala assim, faz jus só esse laudo. O que acontece? Vocês ganham respeito, ganham nome, e o que acontece, as partes não acaba sendo volumoso, os valores sendo gastos. Então, nós técnicos, sabendo fazer isso, as nossas imobiliárias, nosso escritório vai crescer demais. E a demanda vai crescer e algo muito, algo antigo e pouco explorado no meio imobiliário. Que eu vejo poucos corretores, pela quantidade que somos, atuar nessa parte. E todos que começam a atuar não querem saber de outra coisa. Por quê? Porque pela remuneração, porque vem sobre isso, entendeu? Então é muito gostoso essa parte do conceito, tá? Do conceito da perícia. O conceito da perícia é parte disso, no desenvolvimento de um estudo. Qual que é o desenvolvimento do estudo do corretor? O levantamento do local, ver o valor da região, tudo é um estudo, é um levantamento. Então isso é muito levado em conta. E o nosso Código de Processo Civil, com a mudança de 2015, veio nos fortalecer, veio nos dar força para poder fazer cada vez valer o nosso trabalho e nossa classe de corretores ser reconhecido de tal maneira que devemos ser reconhecidos. Porque somos especialistas de fato na parte mercadológica. E a gente vê as grandes demandas, as grandes brigas, o que é? Na questão de uma desapropriação, numa reavaliação de um prédio. Quem vai fazer um desenvolvimento, um estudo? Somos nós. E o conceito disso tudo é o conceito da perícia. E muitos de nós não sabíamos que éramos o perito e fazendo perícia sem saber. Ok? Então, continuando aqui, continua no artigo 464, no Código de Processo de 1973, ele segura ainda a chamada oitiva. A oitiva é muito bom para nós. Por que oitiva? Lembra quando eu falei de início? Quando você fez um parecer técnico lá atrás, o seu parecer trouxe uma origem de um processo. Aí nesse processo surgiram outros peritos. Isso é muito bom por quê? Que você tem oportunidade para você falar do seu trabalho. Você vai ser perito de uma parte, a outra parte vai ter outro perito e vai vir um perito do juiz. Isso é chamado oitiva. Então o artigo aqui manteve isso com muita força. Isso para nós é muito bom. Por quê? Porque remunera. Cada ato, cada diligência, cada ida que você vai ao fórum, você cobra. E cada fato que você vai levar ao juiz, você não vai levar aleatoriamente. É feita uma pesquisa que você vai dar fundamentos para que o juiz possa fazer sentenciar. É o juiz de convencimento. Ok? Então, a gente se baseando nisso, nós saberemos que nosso trabalho de corretores de imóveis é um trabalho pericial, de levantamentos mercadológicos. Saberemos que o peso que nós temos, que nós somos cansados, e principalmente lidar com a parte da engenharia, falar que nosso trabalho não vale nada. Já tive várias vezes, um engenheiro falou, não, excelência, não vale. Eu falei, como não vale, excelência? Se somos nós que somos especialistas nas avaliações, eu não posso falar de patologia, rachaduras nem paredes, mas na parte mercadológica eu posso. E o que o senhor precisa Aí ele falou assim, o senhor cobrou 30 mil reais, agora eu estou estendendo a mais por causa da minha diligência, eu quero agora 46 mil reais nos meus honorários. E o juiz concedeu. Olha só, por quê? Me pautei na lei, no artigo, isso que eu falo para os senhores. Nós temos um conceito em mãos, mas todos não sabem. E quando alguns amigos que se deparam com isso, ele fala, perdi muito dinheiro. Eu falei, não, agora que você vai começar a ganhar dinheiro. Porque agora você está sabendo. Então eu falo para os senhores, então a partir de hoje, preste muita atenção, qualquer relatório, qualquer laudo de vistoria que os senhores forem fazer, cobra. Sabe, porque se um outro especialista pegar, ele vai pegar, com base naquele, e vai tentar impugnar, ou fazer algo ao contrário, e cobrar um valor absurdo e acaba sendo pago a ele. Tá? Então, nós técnicos temos que ser bem remunerados. Por quê? Porque o nosso trabalho é diferenciado, é um trabalho só nós podemos fazer. A parte mercadológica. Entendeu? Então, isso é uma parte de conceito de perícia. E muitos não sabem. Então, para os senhores, quando for desenvolver, é isso. A parte mercadológica, vocês têm que ver. Eu estou desenvolvendo um estudo. Um estudo por um técnico especialista
é uma perícia, então eu vou cobrar meus honorários com perícia. E a justiça paga e as partes acabam te pagando. Que você vai fazer menção aqui, o artigo. Você fala assim, o senhor está falando coisa que não existe. Não. Olha o Código de Processo Civil, o artigo 464 e o artigo 156 que fala sobre o perito. Entenderam? Então, os senhores, a sair de hoje aqui, pode estar fechando aí vários contratos aí de 5, 6 salário mínimo, que era só ter esse pequeno conhecimento. Entenderam? Então, continuando aqui, vamos falar, continuando a prova, que é muito extenso. Fiz um pequeno resumo disso para vocês. A prova significa a forma, a convicção do juiz sobre a existência ou não fatos relevantes no processo. Isto é, um conjunto de motivos produtores da certeza e a demonstração legal da verdade de um fato. O que eu falo para os senhores? Qual a verdade ou fato que nós iremos levar? Eu estou cansado de ver em separação, a mulher fala, meu imóvel vale 500 mil. O cara fala, não, vale 200. Nós, técnico aqui, faremos um bom trabalho. Fala assim, ó, excelência, esse imóvel não vale nem 500, nem 300 mil. Eu fiz um estudo, eu desenvolvi um estudo, conforme o artigo 464, eu cheguei na conclusão que, pela rodovia, pelas comunidades, pelos agregados que existem, o imóvel vale 320 mil. Fiz uma perícia. Aí é o que eu te falo. Com isso, com essa redação, o juiz já se estende. O juiz já fala assim, me cesso com isso. Conforme a gente viu no parágrafo 3º. Ele aceita seu laudo. Numa dessas, num imóvel de 320 mil, você pode estimar seus honorários, brincando, em 6 a 7 mil reais. Que você ia evitar pessoas contratar um perito do outro lado e vir um perito do judicial. Vocês entenderam como é o nosso trabalho? E conforme o próprio artigo vem falando sobre isso, o desenvolvimento, o estudo nosso está aí, nessa questão, o estudo que a gente desenvolve, o estudo é esse, o levantamento de mercado. Já houve situações que, quando eu peguei o processo para ver, uma das partes falou assim, o imóvel ele tem porcelanato na sala, grafiado nas paredes. Quando eu cheguei no imóvel, um estava falando, não tinha foto, não tinha nada, que é de suma importância a foto nos laudos, contrapiso, chapisco na parede. Eu não fiz muita coisa, bati foto, falei para excelência, conforme o imóvel e tal que eu fui misturar, está aqui, ó. A prova está aqui, nada daquilo. Então, tem que tomar muito cuidado. E aquele especialista que foi envolvido por um outro, acabou respondendo um processo de lei de câncer de má fé. Você entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado, que onde um relatório dessa pessoa chegou. Eu, como fui nomeado, mostrei ao juiz. Aí o juiz tomou as medidas cabíveis sobre aquilo. Como eu cheguei, fiz o levantamento. Esse levantamento foi muito simples. Foi com foto e mais nada. Entenderam? Então, se alguém no decorrer tiver alguma pergunta a fazer, pode estar fazendo que a gente pode interromper, tá? Continuando aqui. Requisitos do relatório, onde vocês vão ver que aquele relatório continua sendo a prova. Todo momento dessa palestra iremos ver. Lá. O relatório do perito sempre inclui uma descrição detalhada do objeto. O que é uma descrição detalhada do objeto para os senhores? A cor do imóvel, a metragem do imóvel, se tem escritura, se não tem escritura, tudo isso. O que a gente faça? Faz um relatório detalhado do objeto. A pessoa ou a situação em estudo. Sempre você vai ver o artigo falando em relação ao estudo ou objeto. Então, tudo que é um estudo é um ato científico que desenvolve. E muitos corretores falam assim, como eu não sou cientista. Não é cientista, você é um especialista, você é um técnico. Você é um perito, especificamente naquela área qual o senhor está credenciado ao CRES. E é isso aqui, ó. São essas pequenas situações, onde encaixamos para nós aqui, ó, a descrição detalhada. Tudo que queremos fazer sobre o imóvel, o que a gente faz? Uma descrição detalhada. Cor, portão, as medições, entendeu? Fala a casa do lado, tem declive, não tem declive. Então, a gente detalha todo o imóvel. Não é isso que a gente faz numa avaliação de imóveis? Então, é isso. É isso aqui que eu passo para os senhores, que o próprio Código de Processo Civil nos fala. Né? Então, o conceito sempre vai estar fundamentado em nossos trabalhos. Porque
Porque sempre a gente vai estar desenvolvendo diariamente um estudo diferente. Quantos imóveis? Se eu tiver uma ficha de 100 imóveis vai ser 100 estudos que eu vou fazer. Se eu tiver 1000 imóveis, são 1000 estudos que irei fazer. Quando eu pego um imóvel para alugar, muitas das vezes, fazia, né? Hoje eu não faço mais. E eu tinha muito cuidado de pegar vários comparativos e baixar da internet. Por quê? Muitas nas questões de família, de irmãos, fala assim, esse corretor de imóvel, ele avaliou com um valor muito a menos para favorecer fulano de tal. Aquela avaliação, aquela alocação que você fez, se transforma em uma prova pericial, que é um documento. O que eu fazia? Que sempre eu fiz? E eu abaixava, vamos supor, um imóvel que, com tais características, eu imprimia uns 3 a 5 imóveis com aquelas características. Por quê? Eu ia fundamentar com um documento, falar assim, ó, na época, tal programa, tal site me deu as informações. Eu estou respaldado. Se dali para frente, algum motivo aquele imóvel valorizou ou depreciou, eu me respaldei conforme o documento. Então, nós, corretores de imóveis, sempre estamos envolvendo na questão de perícia, conceito de perícia. Porque tudo que a gente trabalha é imóveis que acabam indo para a justiça. Uma alocação. Eu te falo, por exemplo, quantos imóveis que eu estava administrando que há pouco fulano de tal faleceu, que tinha que dividir os aluguéis, e eu falava assim, esse aluguel está subfaturado. A gente fala, não, está aqui, ó, a fonte é essa. Então temos que tomar muito cuidado com essas pequenas coisas, que lá na frente, esse pequeno contrato de locação se torna uma prova pericial. Aí fala, por quê? Que se dá com questões de terceiros. Entendeu? Na hora das questões de terceiros, o que acontece? Qualquer momento pode ser envolvido na justiça. E sendo envolvido na justiça, nós, como especialistas, somos responsáveis por qualquer prejuízo. Então, tendo uma pequena alocação, temos que tomar muito cuidado ao fazer essa alocação. Se respaldar. Porque a demanda dentro do judiciário é muito grande. Desses conflitos, e é muito fácil as pessoas falarem assim, o corretor que juntou. Foi o corretor que fez isso. Então, nós, corretores, temos que tomar muito esse cuidado de trazer as informações pautado com documentos. Que a gente fala, não, é uma coisa que acontece pouco. Eu te falo como perito, eu vejo muito acontecer. Que a pouco recebe uma denúncia no CRES, ele tem que vir prestar esclarecimento. A pessoa tão simples que acaba não tendo condições de pagar um advogado, sem ter condições, e chora, fala assim, eu fiz por ajudar, mas não tem ajuda, você é técnico. De quando você vai colocar seu registro, assinou, gente, é uma prova que você está fazendo. Cuidado que essa prova vai se virar contra você lá no futuro. Se não virar, ótimo, mas você tomou todos os cuidados cabíveis para que isso não acontecesse com vocês. Ok? Então, continuando aqui, ó, o que fala da enumeração dos cientistas, meios técnicos que foram utilizados para emitir o relatório. Muitas das vezes você vai falar, o que vocês vão falar aqui, perdão. Vocês vão falar aqui, o que foi utilizado? A fonte, um colega que te forneceu. Esse colega que te forneceu um parecer técnico, um relatório, faz jus de pagar para ele. Por quê? Ele vai te dar um peso quando você for elaborar. Pague ele. Por quê? Você está incentivando a classe, um ajudar o outro. Porque eu tendo um imóvel, colocar o doutor aqui, eu estou incentivando ele a cobrar os honorários deles naquele relatório, assim sucessivamente. E todos esses relatórios, quando for à justiça, ninguém vai ter problema. Foi um pautado ao outro. Porque se você for ver aqui no artigo 464, ele sempre fala do relatório. E o relatório emitido por vocês é um peso e preço muito grande. Então, vocês têm que tomar muito cuidado a fornecer qualquer documento. E vocês atuando com essa visão de quando vocês emitirem qualquer documento, que lá na frente o destinatário desse documento vai ser o juiz, vocês vão cobrar bem. E as pessoas que, quando você cobrar, vai falar assim, esse é o verdadeiro especialista. Esse faz justo e te paga bem para isso. Tiro o exemplo para nós lá no escritório. Um relatório nosso, cada relatório de uma lauda só, um salário mínimo.
Um imóvel de 320 mil, mais ou menos, um laudo nosso é de 6 a 7 mil reais. E a demanda é grande. E os caras vão pagar 600, 700 pontos? Defensoria pública, que nós fazemos muito. E muitas das vezes eu falo, excelência, o que estão pedindo defensoria pública aqui, nós fazemos lá, a doutora especialista também, R$292. É absurdo. Mas a gente vai ver também o lado das pessoas que estão precisando dessa ajuda da defensoria pública. Mas a maioria das vezes, não. A ideia aqui hoje é o que é? Mostrar para os senhores que esse parecer técnico que vocês emitem, ao peso que dá lá na frente para o outro perito. Então, você já tem que imaginar, vou dar um parecer técnico, o que eu vou fazer com esse parecer técnico? Vou cobrar. Porque lá na frente vai ter uma força jurídica. E com essa força jurídica, as pessoas vão se beneficiar. Então, eu tenho que entender, a gente lidar com valores altos. Que o nosso parecer vai desenvolver, vai resolver situações ali. Não vai ser uma coisa jogada por ser jogado. Tem um peso. E para esse peso tem que ser cobrado. E hoje eu vejo poucos corretores de imóvel cobrando o justo. Eu vejo corretores aí cobrando aí, mais ou menos, já vi, R$50 falar em audiência. E ele falava para o juiz, eu estou gastando com o advogado aqui R$2.500. Oi, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Quintiliano e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O seguinte, existe uma tabela para a perícia imobiliária? Qual é mais ou menos o preço que se cobra disso? Olha, o CRES estabelece a tabela deles, né? Nós já temos nossos parâmetros. O que nós, perícios, avaliamos? A complexidade. Vamos supor, seu imóvel que eu tenho que andar 300 quilômetros ou 10 quilômetros, vai ter uma diferença nisso. Isso é tudo colocado em pauta, tá? Se eu vou ter pedágio, se eu vou precisar de assistente, o que equipamento eu vou levar, que risco que leva eu levar um drone, um outro equipamento que eu posso ser roubado. Tudo isso é levado. E a complexidade. Lembra que eu falei no início? O que você vai fazer? De início vai falar assim, eu só preciso de um relatório do senhor. Ah, um relatório? Então tá, se relatório, não é laudo, é só um parecer técnico, extrajudicial. O imóvel é 320 mil, você cobra 2 salários mínimos. Aí você vai fazer um contratinho com ele de honorários. Se nesse parecer técnico, extrajudicial, eu me tornar assistente técnico futuro, ele passa a valer R$7 mil. Ok. Ele vai pensar que não. Não, faz aí, vamos fazer. Mas você fez um documento. Daqui 2, 3 anos, chegou o oficial na sua casa. Chega uma intimação para o senhor comparecer no fórum. Você se assusta, você fala, foi aquele laudo, mas você vai ficar contente. Você tinha já estimado seus honorários R$7 mil. Então, volto a falar para você, é variável o valor. É tudo feito um levantamento, é um estudo do trabalho que o senhor vai fazer. Tá? Consulta 2, 3 colegas que já fez avaliações aproximadamente ao local que você foi. Vê a complexidade, se você vai ter que ir em juízo ou não em juízo. Então, é tudo um levantamento. Tá? Mas o CRES tem a própria tabela deles aí que o senhor pode se pautar e ir. E eu não sugiro do Tribunal de Justiça, porque aí o senhor não vai fazer. Que muitas das vezes a gente acaba pagando para fazer. A gente tem vários colegas que acabam pagando. E eu acabo fazendo por quê? Para se manter também lá. Né? Se a gente começa a fazer a recusa, declinar, a gente fala, não. Então, para a gente não serve. A gente acaba trabalhando para poder ter as nomeações, para estar mais ali lidando com os processos. Tá? Muito obrigado, Parabéns senhor. Pela pergunta. Obrigado. Agradeço. Então, igual o nosso caro colega falou, essa é uma grande realidade. E a gente tem que se preocupar sobre os valores. E é simplesmente isso. Levantar. É um estudo. O corretor totalmente está fazendo um estudo. Ele faz um estudo para fazer a avaliação, um estudo para ele cobrar seus honorários. E ele já tem que ver lá, que a partir de hoje, aquele relatório é um conceito de uma prova. E aquela prova pode se tornar judicial. E judicialmente você vai ser chamado. Então você já vai fazer um estudo. Fala, então se virar judicial, o imóvel vale 1 milhão? Opa, 1 milhão cobra 3%. Quantos honorários o senhor vai receber? E é tranquilo que o juiz, na hora, obriga a depositar em juízo. Você vai com aquele alvará bonitinho, feliz da vida, Banco do Brasil está na sua conta. E muitos corretores estão vivendo disso. Imobiliárias grandes pararam para trabalhar como avaliadores. Por quê? Graças ao nosso presidente do CRES ter feito um trabalho único e com a ajuda do nosso Código de Processo Civil.
que nos deu força para isso, nos capacitou a ser avaliador. O meu início, eu comecei como avaliador, perito. Você falou, você é perito? Eu sou corretor de imóveis. Há 10 anos atrás, eu sou corretor. A lei fala, o técnico é especialista. Se é especialista, conforme o artigo anterior, quando eu iniciei o artigo 421 do Código de Processo de 73, eu falei, então eu sou perito. Aí nisso eu comecei a desenvolver. Aí a gente começou a fazer várias especialidades. Hoje eu tenho a IMPEG, Instituto de Perícia. Hoje temos o nosso professor, que é da Polícia Federal, é instrutor da aula de balística. Hoje nossa parte de perícia cresceu demais. É um dos maiores peritos em balística que temos em São Paulo. Então, hoje, como eu falo para o senhor e vocês podem vir por meio da perícia também. Né? Porque só ter a graduação e depois fazer vários cursos continuados. Né? Porque o judiciário está precisando de profissionais para dirimir muitas situações. Onde tem o ser humano, tem conflito. Onde tem conflito, tem perito, advogado, e o advogado sempre anda com o perito. Então, faça amizade com advogados, porque trabalho vocês vão ter. O oficial de justiça ligou para vocês, se tiver algum, você fala, a partir de hoje eu não forneço mais por telefone, amigo. Vem aqui, eu estimo meus honorários. Já que você é da justiça, eu te cobro metade de um salário mínimo, pela demanda, mas não deixa de cobrar, porque por base daquele laudo, do parecer técnico dos senhores, vai dar base para ele chegar, para o juiz, esse imóvel vai para o leilão através do corretor tal que me passou tal informação. Você viu como a prova de vocês teve força? Aí passou batido. Falou assim, não vai ter não, é só para me ajudar. Não ajuda coisa nenhuma. Vai resolver e muitos vão estar envolvidos, vai ganhar muito dinheiro com o trabalho dos senhores. Então eu falo para os senhores, cobre e cobre bem, porque o mercado está precisando e o próprio Código de Processo Civil vem falando da gente, os técnicos. Tá? Que essa é a nossa preocupação. A minha preocupação quando eu falei com o presidente, de ver tantos colegas deixando de cobrar e muitos que têm o conhecimento ganhando em cima deles. Conhecendo peritos que ligam no escritório só para ter uma base. Você pode me passar por e-mail? Só para me deixar arquivado, só para me fazer comparativo? Aquele e-mail ele imprime, ele joga lá na tabelinha dele de comparativo. Tal corretor tal. E serviu uma prova pericial. E em um caso de desapropriação, ela vai falar, que esse corretor ajudou esse perito aqui. Notifica ele para ele comparecer em juízo. Vamos ficar assustados. A gente não vai só, vai com um advogado. Aí já vai gerar o quê? Um custo para nós. Um custo para a gente. E a gente não pode deixar acontecer isso. Então a gente tem que preparar. Ligou, quer conversar? Quer uma avaliação? Ótimo. Está trabalhando em qualquer imobiliária. Vai fazer aquela vistoria naquele imóvel para mim, bate foto. Aí você assina e deixar só arquivado. A vistoria, dependendo do valor da locação, eu quero 6% a 8% ou a 10%. Ah, não, então está fora, então eu não vou colocar meu crédito aí, que é muito valoroso. O artigo, o Código de Processo Civil fala, parecer técnico de um profissional, o juiz já dá sua sentença. Então, você vê o peso disso? Então, não faça qualquer parecer técnico sem cobrar. Principalmente para avaliações de imóveis, que dá muito conflito aí também fora. Ok, senhores? Então, o conceito nosso é esse. E chegando aqui, com toda essa caminhada na justiça, a gente se depara com isso aqui, ó. O artigo 156. Juiz, perito, juiz e Ministério Público. Autor, vítima. Perito assistente dos dois lados. Olha só, que quando chega aqui, o perito judicial já está sendo remunerado. Ok? E muito bem remunerado. Aí o assistente técnico fala, poxa, o imóvel vale 700 mil, já fica feliz, já faz fala, vou viajar com a minha família. Eu falo, eu vou cobrar 15 a 20 mil reais. E pagam o assistente. E aquele relatório que foi feito há 6 anos atrás, simples, que nem valeu um salário mínimo, envolvido ali, que automaticamente você acaba sendo perito assistente, todos estão ganhando muito, você não acaba ganhando nada, e tendo uma pressão muito grande, porque o seu laudo que deu origem a este processo. Vocês entenderam? Aqui, ó, o conceito da perícia, o início dela, ela foi passando um extrajudicial, aí o extrajudicial se tornou judicial. Quando se torna judicial, os senhores entram como assistente técnico, aonde vocês estão aqui. Essa é a pirâmide do direito.
Se aquela pergunta que o nobre colega fez, cobrou aqueles honorários, você vai ficar feliz. Aí você já vai falar para as partes, ó, lembra aquele contrato? 50%, 3 mil. a gente faz a cópia desse contrato. O colega perguntou aqui para a gente que quer a cópia desse contrato. A gente vai elaborar um contrato aí para a gente. Ok? Então, o que acontece? Então, é isso que eu falo para os senhores. Essa profissão eu amo de paixão. Já iniciei amando, hoje eu amo muito mais. Por quê? Porque o Código de Processo Civil mudou e nossa própria direção tem feito um trabalho de excelência. Agora é só a gente trabalhar e viver tranquilamente e bem remunerado e respeitado. Você chega na corte judicial, nobre perito, por favor, queira sentar. Isso que o juiz nos trata. Por que o juiz tem que nos tratar? Não é porque é legal, não, porque a lei fala. Sei que tem muitos juízes nos assistindo hoje, amigos nossos que estão aí assistindo. Então, tá aí, ó. Ele sabe, porque o código manda. A lei manda, se a lei mandou, ele tem que cumprir. Então, temos que tomar esse cuidado, porque o conceito da perícia se inicia no nosso escritório, com um pequeno bate-papo. Qual o nome do doutor? Marcos. Eu chego, Marcos, esse imóvel aqui perto do seu escritório, ele vale quanto? Ricardo, vale 700 mil. Marcos, faz um relatório, manda um e-mail para mim. Ô, Ricardo, não, mas já está falando não. Aí eu falo com o nobre colega. O nome do nobre colega? Gustavo, me passa um e-mail, Gustavo, amigo, e manda. Eu faço já o comparativo, ó. Excelência, conforme o corretor de imóvel credenciado ao Cresce, viu? É desse jeito que eles fazem. Eu chego, estimo o valor desse imóvel a 1 milhão. O corretor tem 20 anos, excelência. E fora as pesquisas que eu fiz. 1 milhão e 200 ainda eu coloco. 200 a mais, para estimar os honorários um pouquinho a mais. O juiz dá. Aí passa um tempo, aí impugnado o laudo aqui, nosso amigo é chamado. Falei, excelência, que negócio é esse? Eu passei por e-mail como eu conheço o Ricardo. Mas aqui não estou ganhando nada. Aí o advogado do outro lado, né, gente, eu vou falar assim, ele já está ganhando em torno aí de uns quase 70 mil reais. Por quê? Eu usei desse pequeno e-mail como uma prova pericial. Que a lei fala, qualquer documento passado por um papel é um documento. E a gente vê muito isso em processo. Eu estou te falando por experiência. Que eu vejo pessoas chegar lá e falar assim, excelência, esse fulano de tal é meu amigo, era meu amigo, né? Eu pensei que era meu amigo. Mas me colocou numa situação que eu não tenho. Para eu vir aqui, peguei dinheiro emprestado com meu cunhado. Olha só. E o juiz fala, não posso fazer nada pelo senhor, converso com ele depois. Um juiz amigável até fala isso. Mas, realidade, não podemos fazer isso. Amigos, legal, somos parceiros. Quer? Vou falar, ó, eu estou precisando de um parecer do senhor. O senhor tem um Cresce, uma experiência ilibada. Para mim é ótimo. Quanto o senhor quer? Ah, Ricardo, eu quero 6 mil. Vamos negociar? É o que é justo. Eu dou 3 mil. 1.500 agora, que quando eu receber os honorários finais, eu dou mais 500. É isso. Isso que devemos fazer no nosso meio. Porque eu te abençoo e você me abençoa sucessivamente, e é assim que tem que ser nosso ciclo. Porque a gente vê aí no judiciário que não é assim. Eu utilizo da expertise para tirar proveito. Nós não podemos fazer isso. Nós, corretores, um tem que ajudar o outro. Imagine 4 corretores que crescem aqui, chegar lá, o juiz fala, tá bom. Vocês são especialistas, vocês falam, eu vou sentenciar. O imóvel é X e acabou. Esse conceito que temos que ter, que somos peritos avaliadores. E para isso, se a gente tivesse esse convencimento, essa certeza de que eu te ajudando, você vai me ajudar, a nossa classe cresce, cada vez vamos ser mais respeitados, ok? Nem é isso, pode falar. Eu cobro tudo. Eu faço a perícia, eu faço. Fiz muitas desapropriações do metrô, na Zona Oeste, Pompeia. Ótimo. E fui enrolado nos autos, evidentemente, tudo certinho, bonitinho. Muito legal, o nobre colega falando. Advogados da parte sobrinho do proprietário me ligou dizendo, olha, o juiz vai mandar o perito dele aqui, eu gostaria que o colega viesse aqui para poder acompanhar o perito. Falei, eu vou, cobro tanto. Como assim? Você já me cobrou? Não, eu cobrei para fazer a perícia. Para fazer o acompanhamento, novamente, como perito assistente. Diligência pericial, gente. Eu cobro. Mas não teve jeito, fui lá e pagou. Exatamente. Senão eu não vou. Exatamente. A gente pode ter ir, mas depois sabe o que a gente faz? Executa.
judicialmente, peticionando o Não, mas processo. acho que se você combinar antes direitinho, É, certinho... não tem tá problema, chovendo, mas eles nem- pagam. Pagam. Mas, boa, isso é bom, isso acontece muito diariamente. E é assustador. Pode. Posso interromper? Pode, por favor. Vamos lá. Fala o seu nome que nossos Gustavo Cus. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho. Como é que você parte da cobrança da perícia? Porque normalmente a pessoa não fala. Eu tenho um terreninho de 2.600 metros. É assim mesmo. Aí eu tenho uma ideia de valor? Não, não tenho ideia nenhuma. Claro que ele sabe, né? Como é que você parte daí para frente? Só por telefone ou você vai no local para dar esse valor? Não. A justiça fala, o perito é o braço da justiça, é o braço do juiz. Então, você já está fazendo um ato pericial. O que você vai fazer? Você vai estar no local. Você fala assim, ó, eu vou ter um traslado, vou gastar aí R$60 de gasolina. Você vai colocar 60 mais suas horas. Você vai cobrar aí nada, já estipulo um salário mínimo para fazer esse ato, porque eu não tenho que pagar pedágio, nada. Então, eu já começo por eu cobrando meu trabalho. Quando você chega lá, você faz o levantamento, aí sim, você volta, você fala, o imóvel tem escritura, tem registro, tem um valor. Aí você faz todo o levantamento, você fala assim, ó, para a gente entregar um parecer técnico sobre esse imóvel, dando todas as características dele, conforme a lei manda, o artigo 464 e 156, o valor é X. Lembra que eu falei para você? Consulta sempre um amigo que já fez uma perícia naquela região. Mas nosso trabalho é um estudo constante, tanto do local e tanto dos nossos honorários. A previsão, igual o nome do doutor falou. Ele cobrou, mas já previu o que ia acontecer lá na frente. E aconteceu. Isso sempre acontece. Não existe, sempre acontece. Isso é ótimo, porque você já cobra agora, a parte vai falar, não vai acontecer. Fica feliz, vai acontecer. Pega uns 10 casos desses, daqui a pouco vem tudo de uma vez só. E você recebe. E pagam bem. Tá? Quem ia fazer uma pergunta? Então, é isso daí, ok? Então, o levantamento é necessário, sempre. Não tem um valor específico de tal região. Que o nosso mundo, principalmente em São Paulo, as coisas acontecem muito rapidamente. O valor sobe, daqui a pouco desce. Então, você vai ver a complexidade, o que vai ser feito lá na frente, diante, com o trabalho dos senhores. Não é o metro quadrado. Não, o metro quadrado é o valor do imóvel. Sim. Você não parte Mas vamos supor, se você chegou no valor do imóvel, e o imóvel vale 320 mil, cobra 10%, 3.200. Um valor bom. Você vai se locomover, vai fazer várias coisas, tá? Mas tem a tabela do Cresce sim, igual eu falei de início. Mas você pode, pela sua experiência que você faz, você pode estipular um pouco a mais, tá? Mas assim, se você for seguir pelo Cresce, é uma outra situação. Mas se você vai atuar direto para o fórum, tem a tabela. Você tem a base para ser seguido. Doutor, às vezes você é impedido, pelo impeditivo que você entra no imóvel, usamos os termos comparativos. Aí, boa observação dele. porque às vezes você é impedido de entrar no imóvel, Não. você não sabe o que é lá dentro. Então, o termo comparativo, ele vai te ajudar. Olha só que legal. Tudo que se relaciona à justiça, a lei nos manda pedir apoio policial. Então, hoje, o juiz vai falar assim, como o senhor não avaliou? O senhor não pediu força policial? E eu não dou validade ao seu laudo. Ao conceito da perícia. Mas aí é só como perito, né? Não, como perito assistente. Você viu o artigo 464? Dependendo do seu trabalho está bem feito, o juiz pode, o artigo fala, no parágrafo 3º, o juiz pode dispensar o perito judicial e você fala assim, excelência, eu não consegui finalizar meus trabalhos, mas eu preciso de um apoio policial. O juiz vai marcar dia e hora para a militar estar te acompanhando. Então, para que o seu laudo não perca o valor, e uma pergunta muito sábia dele, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando você emite o laudo, e o juiz fala lá na frente, o senhor deixou de usar a força da justiça, e o seu laudo perde a força, sabe o que acontece? A parte vai falar assim, devolve meu dinheiro. Você acaba devolvendo. Que você não utilizou os parâmetros da lei. Então, você tem um meio de pedir força policial. Tá? Aí é onde que você não pode fazer força a menção da lei. Boa noite, meu nome é Jairo. Ô Jairo, tudo bem? Parabéns pela palestra. Agradeço. E gostaria de colocar uma pergunta no seguinte sentido. Voltando um pouquinho, como foi falado aí, no estabelecimento dos honorários aí do corretor para perícia e tal, esse questionamento, às vezes, de cobranças excessivas, a parte não pode vir a colocar isso, se estiver em juízo,
a tabela que nós temos de cobrança do CRES, questioná-la que nós estamos cobrando além do que diz a Não. tabela? Não. Por quê? Lembra que eu falei? Você vai mostrar todo o equipamento que você utilizou, os modos operantes que você utilizou para aquilo. Você vai justificar os seus honorários. Se o juiz vê que realmente passou, tudo bem, uma coisa gritante, mas se você viu que o trabalho que você está ofertando é diferenciado, estrutura diferenciada, faz jus você cobrar assim, tá? Mas você tem que justificar o porquê a mais você está cobrando da tabela. Doutor Ricardo, veja, justamente na mesma linha que o colega acabou de levantar aqui, eu acho que nós devemos distinguir, aqui, aliás, o professor já disse no início, o PETAM, seria o parecer técnico de avaliação mercadológica, que eu daria para uma pessoa que, como você falou, O extrajudicial. é extrajudicial apenas. Este é que nós cobramos até 1%, não é isso? Ótimo. Que é a tabela do Cresce. Boa observação. Isso Mas mesmo. se eu sou nomeado pelo juiz diretamente, não é isso? É outro valor. Daí é outra tabela que se utiliza. Eu acho que mereceria um esclarecimento. melhor, Exatamente. Nem diretamente. Você não precisa ser nomeado judicialmente para fazer uma perícia. Observando, ele falou assim, ele entrou como assistente, mas o do juiz depois entrou. Não foi isso, doutor? Vamos lá. Por favor, doutor. Vamos iniciar uma perícia. Não vou nas ficar em pé perguntas. porque é lugar do professor. Então, é o seguinte, alguém chega na minha empresa e pede uma avaliação, ou chega para mim e pede uma avaliação, eu dou a avaliação para ele, que é o PETAM. Isso, que é a Muito tabela bem. do Cresce. Tabela do Cresce. Ele vai pôr na gaveta, deixa lá. Mas existe outro caso em que eu sou diretamente nomeado como perito judicial. Aí já é outra história. Exatamente. Porque vem do juiz para mim. Exatamente. Não é isso? Eu vou apresentar o meu orçamento, conforme o Sua estima de honorários. que é a estimativa de honorários, não é isso? Exato. E aí, uma vez sendo aprovado, então eu executo. Exatamente. Muito bem. E essa tabela é outra. Exatamente. E, na verdade, não tem uma tabela específica. Tem só para a tabela da Defensoria Pública. Para essa, aí onde eu falo para os senhores, que é muito baixo. Para você conseguir ganhar R$ 900 numa perícia e avaliação em moto, tem que passar 2 Isso. milhões. Quando já está nesse valor, as pessoas têm condição de pagar. Esse Então, é um caso. Agora, o outro é quando eu sou assistente de perícia. Quando a parte pede ao juiz para nomear o assistente, não é isto? Na terceira situação. Não, o juiz, para pedir para nomear a outra parte, não tem. O que entra, muitas das vezes, você já, como um perito extrajudicial, que você forneceu esse PITAM lá atrás, de gaveta, que ele tirou da gaveta e juntou no processo. Aí, conforme o artigo 464 do Código de Processo Civil, no parágrafo 3º, o juiz gostou do seu PITAM. Fala assim, esse PITAM tá bom, tá bem detalhado, eu não vou fazer jus do perito judicial. Então, faço valer o seu. Aí sim entra as partes, faz validar o perito assistente. Só assim, tá? Mas, todavia, vem um perito do juiz. Aí é outra tabela. Aí é outra É tabela. outra tabela, é onde que eu falo para vocês. Aí é onde você pode colocar o trabalho qual você vai ter para realizar aquele trabalho. Se você vai ter assistente, uma série de situações, muitas das vezes você precisa. Você pega uma indústria para fazer levantamento. Muitas das vezes... Então, nós temos 3 situações. 3 situações. 3 situações, tá bom. Eu que agradeço. Doutor, eu já fiz diversas perícias antecipadas. Ótimo. Em desapropriações. Em algumas delas, nessa que eu fiz no metrô, o advogado, o colega da parte, se antecipou a perícia. Me contratou, deixei meu laudo pericial prontinho, no esquema, e... Prontinho já. Prontinho, como se tivesse feito uma perícia judicial, que tem validade judicial, inclusive. Depois eu vou explicar para vocês a diferença. O laudo é o mesmo, só muda os atos ali. O laudo judicial, o assistente é o mesmo. E quanto aos honorários, aí é o seguinte, o metrô desapropria, quer pagar 350 mil num imóvel que vale 1.200.000. Então, a sua perícia tem que ser em cima do valor que você vai estabelecer para o imóvel no que ele vale. Isso. Então, você vai cobrar, você tem que cobrar. Tem. Não vai cobrar um salário, 2 salários, vai ter que cobrar pesado mesmo, porque lá na frente o seu laudo vai... Ótimo. Aí que eu te falo, o valor da causa você tem que analisar. Perfeito. O que está sendo discutido, porque o teu trabalho vai fazer valer 20 milhões,
Então, se vai fazer valer 20 milhões, você tem que ganhar nada ali 600 a 700 mil reais. Doutor, porque queira ou não queira, com esse laudo antecipado, você vai ser arrolado nos autos. Não tem como. E o próprio advogado da parte vai ingressar com esse seu laudo lá. Exatamente. O próprio artigo 464 fala sobre isso. O assistente técnico, ele já é acostado aos autos. Inclusive, o metrô já deposita em juízo aquele valor. O cara assusta. Ô, louco, meu imóvel só vale isso. Aí o advogado vai... Uma boa observação. Lembra que eu falei para vocês que aqui somos uma união? Porque o juiz depositou os honorários, que ele já fala assim, ó, o valor está errado. Vai precisar de um avaliador. Quem são esse avaliador? Engenheiro? Somos nós. Que iremos fazer essa avaliação. Se a gente tem um rol legal de amigos, eu vou falar assim, eu vou cobrar 30 mil, eu saberia que cada um ia cobrar 1.500, eu vou falar assim, para cada um eu vou pagar 4 mil reais. Perfeito, isso mesmo. Ok? Eu vou investir 12 mil para ter isso. Então, é isso que é o nosso conceito de temos que ter. E tem mais perguntas, colegas? Não tem mais nenhuma pergunta? Então, vamos dar por encerrada a nossa palestra. Agradeço, espero ter suprido um pouco das dúvidas dos senhores. Obrigado.